antes de fazer alguns da tarefa, o amigo pediu um aqui, eu vou corrigir. Página 15, exercício 0907, dizia o seguinte: nas fotos da prova de nado sincronizado tirada com 3 câmeras submersas na piscina, quase sempre aparece apenas a parte do corpo das nadadoras que está sob a água. A parte superior dificilmente se vê. Se essas fotos são tiradas exclusivamente com iluminação natural, isto é, isto acontece porque a luz que, letra A, vem da parte submersa do corpo das nadadoras atinge a câmera, mas a luz que vem de fora da água não atravessa a água devido à reflexão total. Então vamos ver. O cara está dizendo, lá vem a nadadora, né? Ela está para chegar. Ah, aliás, são nado sincronizado, não é isso? As nadadoras estão nadando e tem uma câmera submersa. A câmera submersa capta muito mais a parte submersa da nadadora do que a parte que está em cima, certo? Aí ele pergunta, por que isso acontece? Bom, se uma nadadora está numa certa posição do nado sincronizado, primeiro, ela está muito mais para baixo d'água do que para cima. Ela não é uma boia, é uma nadadora, certo? Então a nadadora sempre está com mais parte do corpo para baixo do que para cima. Claro que às vezes uma suspende a outra e ela chega a sair completamente do ar, né? Mas boa parte delas estão submersas. Só que a explicação física que ele está dando é o seguinte, a câmera está aqui embaixo, né? Aqui está a câmera, não é isso? A luz que vem diretamente do corpo dela consegue atingir a câmera, não é isso? A luz que veio da iluminação natural bate no corpo dela e volta para a câmera. Mas a luz que sai do corpo dela e vai tentar entrar na água, quando vai do ar para a água, a velocidade aumenta ou diminui? Diminui, então a luz continua penetrando na água. Não é a reflexão total, é impossível ocorrer reflexão total quando a luz vai do ar para a água, só se a luz for da água para o ar. Lembra quais são as duas condições para ocorrer reflexão total? A luz tem que aumentar de velocidade e o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Então aqui já desobedeceu uma das razões, certo? É possível que a posição da câmera não receba esses raios que chegam muito inclinados em relação aos outros. Mas a letra A não funciona. Letra B. Isso acontece porque a luz que vem da parte submersa do corpo das nadadoras, que atinge a câmera. Mas a luz que vem de fora da água é absorvida pela água. Olha, é até possível, mas assim, a absorção da água em poucos metros não é. Não. A água não absorve a luz tanto em poucos metros. Precisaria de mais metros para essa explicação ser verdadeira. De qualquer maneira, é bem menos absurda que a letra A. Se eu tivesse que escolher entre as duas, eu escolheria a B, obviamente, mas não gostei. C. Isso acontece porque a luz que vem da parte do corpo das nadadoras, que está fora da água, é desviada ao atravessar a água e não converge para a câmara, ao contrário da luz que vem da parte submersa. Essa faz todo sentido. A luz que vem da parte de fora da nadadora, ao penetrar na água, converge para o fundo da piscina. Enquanto a câmera está na horizontal, né, não está no fundo da piscina, embora possam existir câmeras, né, viradas desse jeito. Essa explicação da letra C está ótima. De qualquer maneira, por garantia, né, vamos analisar as outras. Isto acontece porque a luz que emerge da câmera ilumina a parte submersa do corpo das nadadoras, mas a parte de fora da água não, devido ao desvio sofrido pela luz na travessia da superfície. Ele acabou de falar que é com luz natural a filmagem, então a câmera não ilumina nada. É um absurdo a letra D de acordo com o enunciado. Letra E. Isso acontece porque a luz que emerge da câmera ilumina, a câmera não ilumina nada. Ele falou que era se as fotos são tiradas exclusivamente com iluminação natural. Então como é que a câmera está iluminando alguma coisa? Então contradiz o enunciado, falsa. O item C é o único possível. Mas é uma questão muito bonita. Tu vê, eu tive que raciocinar em cada item, né? Ele bota uma situação realista, mas é difícil de visualizar o que está acontecendo, até fazer um desenhozinho, né, para especificar o que está acontecendo. Isso aqui é uma habilidade que tu adquire depois de muitos anos fazendo exercício, treinando, certo? Uma ótima pergunta. Vou aproveitar que eu estou com o apostilo aqui e vou fazer uma, né? Olha ali, ó, tem até uma interrogaçãozinha aqui, amigo, ó, página 14, exercício 0905. Não tem a minha aí.
O esquema a seguir representa um raio de luz que se propaga do meio 1 para o meio 2. De acordo com os dados, o seno do ângulo limite de refração do meio 2 para o meio 1 é... Bonitinha a questão, ó. Meio 1, meio 2... Ele ainda deu o valor do seno de alfa, que é a raiz de 3 sobre 2, e deu o valor do seno de beta. 3 sobre 3, professor. Obrigado, amigo. Raiz de 3 sobre 3. E o seno de beta é 1 sobre 2. Ele quer o seno do ângulo limite, quando a luz vai do meio 2 para o meio 1. E tem que ser mesmo, porque do meio 1 para o meio 2 a velocidade diminui. Certo? O ângulo diminui, é impossível ter reflexão total do 1 para o 2, é do 2 por 1 mesmo. Beleza. Bom, se tu lembra da aulinha, o cara primeiro pensaria o seguinte: ah, meu Deus, eu lembro que ele me falou que o seno do ângulo limite é o n menor sobre o n maior. Essa é uma das maneiras, né, de tu achar o seno do ângulo limite, embora eu tenha te recomendado aplicar a leis, né, o Descartes no caso limite, né? Só que aí tu olha e, putz, ferrou, eu não tenho o n maior e nem o n menor, ferrou. Mas acredita, tu tem uma refração na tua frente, tu podes ou não podes aplicar a segunda lei da refração, a lei Snell-Descartes? Pode, e é isso que nós vamos fazer. Olhando para o desenho, me ajudem, como é que é a mesma regra? N de chegada vezes o seno de chegada igual N de saída vezes o seno de saída. Tu vê, tu vai ter que praticar isso até a boca do vestibular, tu vai ter que fazer uma de vez em quando, você não esquece. É muito triste, chega no final do vestibular, tu tá tendo que fazer 50 tipos diferentes de problema, né? Um pouco antes do vestibular, para deixar tudo bonitinho na cabeça. É realmente um ano especial para ti, cara, né? E aquela história do cansaço, tem que vencer aquilo, tem que dar um jeito de vencer aquilo, e dormir e ter tudo na agenda, cada horário de estudo para poder dar conta do recado. A vida não é fácil. Quem é o N maior, quem é o N menor aqui, pessoal? Meio. Quando a velocidade é menor, o N é maior, né? Então o N2 é maior, né? Só que eu nem preciso saber disso. Olha por quê. N1 vezes, quanto é que é o seno de alfa? Raiz de 3 sobre 3 é igual a N2 vezes, e o seno de beta, né? Eu botei gama, mas é beta, então é feio. É quanto? 1 sobre 2. Se eu quero o N menor sobre o N maior, é só pegar o N2 que está multiplicando e passar. Aí vai aparecer N1 sobre N2. Ó. Então N1 sobre N2 vai ficar igual 1 sobre 2. E o raiz de 3 sobre 3 estava multiplicando, passa raiz de 3 Ah, eu não sobre posso 3. usar que não é o ar, porque ele não diz. Ele não diz que é o ar, ótimo, é observado. N1 sobre N2 não é o N menor sobre o N maior? Se nós estivermos errados, isso aqui vai dar maior que 1. 1 sobre 2, divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda, então o N menor sobre o N maior, que é o seno do ângulo limite, é, vamos racionalizar isso aí, né? Vamos multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, corta com o 3 de cima, ficou raiz de 3 sobre 2. O cara deveria ter pedido quanto é que é o ângulo limite, deve ser mais bonita ainda a resposta, né? Quanto é que é o ângulo limite? 60 graus, né? De 2 para 1 é 60 graus. Qual é a letrinha? B. Letra B. Pode perguntar, querido. De certa forma, então, que aí, de certa forma, o seno do ângulo limite foi o seno do ângulo... Não, seno do menor sobre o maior. Entendi, na verdade, quer dizer o seguinte, professor, sempre que eu precisar do seno de um ângulo limite e eu tiver uma refração naquele meio, eu posso pegar o seno do ângulo de refração e dividir pelo seno do ângulo de incidência. Isso sempre vai dar o valor do... Essa é a tua pergunta, não é? Parabéns, garoto, é para isso que serve esse tipo de questão. Para o cara aprender uma coisa nova, né? E tu vê, se tivesse me perguntado isso, eu não saberia responder de cabeça. Professor, é verdade que o seno do ângulo limite
quando eu observo uma refração entre dois meios, é o seno tal sobre o seno tal, eu não ia saber responder. Eu ia ter que fazer um estudozinho e realmente o que você está falando é verdade. Certo? É bem isso mesmo. Aí é que tá, cara, tu vê, ó, é um momento delicado. Será que vale a pena decorar essa informação? Certo? É uma coisa delicada, né, cara? Se o cara não for ter que se esforçar para decorar essa informação, vale. Mas se o cara tiver que ficar todo dia olhando até que decore essa informação, já não vale. É melhor na hora, se for preciso, fazer o estudo e conseguir a ideia, né? Bem delicado isso. E também varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que tem facilidade para memorizar e prefere memorizar essa informação. Fala, querida. Não entendi porque tu quer menor. Por que é N menor sobre N maior, né? Certo? Pois é, isso tem a ver com as duas aulas que a gente teve de refração. Vamos dar uma revisadinha então. O que é a reflexão total? É quando a luz chega com um ângulo tão grande que ao ser refratada faz 90 graus. Não é isso? Esse é o caso limite. E esse ângulo é que é o chamado ângulo limite. Para isso acontecer, esse N tem que ser maior, porque aí a velocidade... Não, esse N tem que ser menor e esse N tem que ser maior. Mas naquele caso... É no contrário, né? Só que ele pediu um ângulo limite de 2 para 1, não de 1 para 2. Tá beleza? Outra, olha só, aquela tua informação a gente tem que perceber que a refração fornecida foi no sentido oposto da reflexão total que ele pediu. Isso não tem a ver com aquele teu raciocínio. Certo? Se ele tivesse dado isso aqui, ó, seria o seno desse cara dividido pelo seno desse. Certo? Tem que tomar cuidado com isso. Então, olha só. Quando eu aplico a lei Snell-Descartes ali, vamos ver o que acontece quando a gente aplica a lei Snell-Descartes nessa situação. N de chegada, que é o maior, vezes seno do ângulo limite, é igual ao N de saída, que é o N menor, vezes seno de 90. E como o seno de 90 é 1, o seno do ângulo limite sempre vai ser o N menor sobre o N maior. Foi daí que eu deduzi a fórmula para vocês. Na verdade, quando eu fiz a continha, eu fiz 1 e 2. Aí ficou 1 e 2, e aí ficou 1 e 2, né? Bonitinho. Só que aí eu mostrei para vocês qual é o maior valor possível do seno. 1, já que o seno nunca pode ser maior que 1, óbvio que tem que ser o N menor sobre o N maior, se for o contrário da maior que 1, que não existe. Certo? Beleza? Show de bola. Como é que eu vejo Tem qual é o outro maior e caso menor? que é o contrário, que daí tipo... Aqui o tá. meio 1 vai ser... Se ele perguntasse assim, ó, qual seria o seno do ângulo limite quando a luz fosse do meio 1 para o meio 2, daquele desenho que está na tua questão ali, aí seria a resposta, não existe. Lembra? Porque para a reflexão total ocorrer, a luz tem que ir de um meio onde a velocidade é menor para um meio onde a velocidade é maior. A luz tem que se afastar da normal, certo? E só para não dar a terceira aula sobre isso, que é a terceira vez que eu falo sobre isso, quando tu tiver uma dificuldade, use aquele recurso incrível de as aulas estarem na internet. Tu não vai acreditar como o teu cérebro te prega peças. Tu vai ver eu falando, mas caramba, ele falou isso. Falei na tua frente, bonitinho. Só que não se esqueçam, quando tu não faz exercício 24 horas após a aula, tu perde a aula. Tu joga a aula fora, tu tá sabendo disso. Tá beleza, galera? Então assim, ó, se eu vejo as apostilas em branco, eu me sinto tranquilo, porque eu vejo, não, a culpa não é minha. Se a gurizada tomar pau no vestibular, não é o Otávio que é um filho da puta, é a galera que não se organizou para fazer exercício. Tá? Então, ó, usem isso, galera, que tem um monte de gente ninja que acaba perdendo aula em função da gente não usar uma outra aula direitinho. Vamos que vamos. Alguém quer um outro exercíciozinho? Vamos fazer render aí, ó. Qual é o próximo? Pode pedir. Aquele que tu ficou, não precisa ser difícil. É aquele que tu tentou e ficou confuso dessa aula. Ah, tu tá com dificuldade na outra aula, né? Só que eu só deixa eu terminar uma coisa dessa aula, e aí como eu vou encerrar a física D, eu já libero para as perguntas outras. Tem uma coisa que eu preciso te mostrar aqui que é de suma importância, que já vai revisar a dúvida sobre reflexão total. Prismas de reflexão total. Ó uma coisa que já salvou a tua vida aí, ó. Prismas de reflexão total. Ah, não salvou, professor. Salvou, já vou te explicar. O negócio é o seguinte, tem dois tipos de prisma de reflexão total. O prisma de Amit, gente boa esse Amit, e o prisma de Porro. Porro, sei lá. O negócio é o seguinte, o prisma de Amit é
ele sai do quadro, certo? Né? É um sólido geométrico. O Amit percebeu que dependendo do tipo de cristal que ele usava para fazer esse prisma, do tipo de vidro, digamos assim, tinha uma situação em que ele jogava o raio de luz nessa posição, o raio de luz penetrava no prisma sem sofrer refração, porque o ângulo de incidência é zero, né? Sofria uma reflexão total lá no fundo, outra reflexão total nessa face e voltava na direção oposta da direção em que o raio vinha. Na apostila está ao contrário. Como assim? O popô é o que tu está desenhando e o Amit é... Mas tem toda a razão. É eu que estou errado. Tem toda a razão. Eu lembrava que Amit lembrava amigo e não podia ser uma resposta tão direta. Eu fiz uma mnemotécnica desse jeito. Ele só desvia a luz. Tem toda a razão. Porrou, dá uma porrada e volta no sentido oposto. É isso mesmo. Foi isso que eu usei para gravar. E tu vê, não funcionou direito, né? Amit. Tem toda a razão. O Amit é o seguinte, é o mesmo prisma, na verdade. Só que ele é usado de uma maneira um pouco diferente. Ele é usado desse jeito o prisma, ó. Pode até ter ser feito do mesmo material. Só que se tu joga a luz desse jeito, ela penetra sem sofrer desvio, sofre apenas uma reflexão total e sai sem sofrer desvio na segunda face. Portanto, o prisma de Porrot tem a propriedade de desviar a luz 180 graus, enquanto o prisma de Amit tem a propriedade de desviar a luz 90 graus. Essa é a ideia. Mas não adianta fazer de vidro comum, não. Tem que ser um vidro especial para a luz fazer isso. Já vou calcular para ti qual é o índice de refração desse vidro. Não, professor, isso aí nunca salvou minha vida, eu tenho certeza. Jamais estarias aqui sem a invenção dessas coisas. Agora eu quero saber por quê. Por que que a nossa vida foi salva graças a essa invenção? Às vezes tem coisas que não consegue nem imaginar, né? Senhor, eu duvido, é um absurdo o que está se falando. Eu falaria a mesma coisa se estivesse em outro lugar. Mas tu concorda que tu só está vivo graças à invenção do microscópio? Ou tu não tens essa consciência? Tu não tens essa consciência, né? Pois é, mas tu só está vivo por causa da invenção do microscópio. Sabe por quê? Porque sem a invenção do microscópio não haveria invenção da penicilina. Não haveria invenção do antibiótico. Como é que tu vai saber se a bactéria está morrendo na colônia de bactéria ou não? Não é olhar olho nu, meu querido. Tem que mostrar o microscópio para ver o que está acontecendo com a bactéria, não é isso? Quem é que já tomou amoxicilina e levanta a mão? Quem é que já teve infecção na garganta? Estariam mortos sem a invenção do microscópio. Ah, professor, mas sem o microscópio, cadê? Pô, sem os prismas de Amit e de Porrot, não existe microscópio moderno. Então, para o microscópio funcionar decentemente, tem que ter esses prismas. Então, os microscópios modernos dependem dessa invenção. E a vida de milhares de pessoas, como muitos de vocês aí, depende desse tipo de coisa. Por isso que a gente não tem noção de como a ciência é poderosa e é o único caminho da salvação. Não existe outro. Os que estudarem vão ser salvos, os que não estudarem vão arder no fogo do inferno. Essa deveria ser a verdadeira religião. Galerinha, o negócio é o seguinte, ó. O negócio é o seguinte. Vou te mostrar agora como é que calcula o índice de refração desse prisma. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vou traçar a reta normal. Qual foi o desvio do raio? Então, que ângulo é aquele ali? É igual... 45 graus, que é igual a esse, né? 45 graus o ângulo de incidência, 45 graus o ângulo de reflexão. Quer dizer que para ter ocorrido a tal da reflexão total nesse momento, o ângulo limite tem que ser menor que 45 graus, certo? Então vou aplicar a ideia da lei Snell-Descartes nessa situação. Vai ficar, aliás, né, a situação limite ainda é essa aqui, vê se tu concorda comigo. A situação limite é essa aqui, ó. Não é isso? Se o raio volta é reflexão total, se o raio passa direto ainda é refração. Esse é o caso limite. Ângulo de incidência é esse aqui, que é 45 graus. E o ângulo de refração é quanto? Porque é o caso limite. Como é que é a lei mesmo? Aqui vamos dizer que é ar. Aqui é ar e aqui vamos dizer que é o prisma, o N do prisma. Então vai ficar N de chegada, estou olhando aqui dentro já, né? N do prisma vezes seno. Como é que é? A figura, né? Vamos melhorar essa figura. Vidro do prisma, a face, tá vendo? Eu estou desenhando só a face. Beleza? Reta normal, a luz ela já está dentro do prisma, tudo bem? Chegando com um ângulo de 45 graus. Se estivesse na situação limite, era isso aqui que ocorreria. Concorda comigo? A luz não ia nem sair para o ar
nem ficar no vidro, ele ia ficar bem na interface ar-vidro. Né? Para lá já é ar, beleza? Então, ó, o nosso prisma aqui agora foi ampliado. Certo? E não interessa o formato do prisma para cá, né? O que interessa é aquela parte ali. Concordas? Bom, a lei Snell-Descartes diz o quê? O N do vidro, né, ou o N do prisma, o N do vidro, é vezes o seno do ângulo de incidência, 45 graus, é igual ao N do ar, vezes o seno de que ângulo? 90 graus, porque é o caso limite. Para acontecer essa situação, então, N do vidro tem que ser igual. Qual é o N do ar? Qual é o seno de 90? 1 sobre seno de 45 é raiz de 2? Está multiplicando, passa raiz de 2 sobre 2. N do vidro, para poder fazer um prisma de reflexão total, ainda não, né? Para fazer um prisma desse tipo aqui, ficaria divisão de fração é a primeira vezes, vai ficar 2 sobre raiz de 2. Racionaliza por raiz de 2 em cima e embaixo. Raiz de 2 com raiz de 2 dá 2. O N do vidro, para funcionar desse jeito, é raiz de 2. Portanto, para os prismas de reflexão total, o N do vidro tem que ser um pouquinho maior ou menor que raiz de 2? Um pouquinho maior que raiz de 2. Então, N maior que raiz de 2. Ou seja, N maior que 1,41. Pega um pedaço de vidro com N 1,39. Faz isso. A luz escapa aqui por cima. Uf. Não serve para nada, certo? Pega o mesmo formato de vidro, só que o vidro tem o N 1,42. Tu bota a luz aqui, ela sofre uma reflexão total, sofre outra e volta na tua direção. Certo? Então tu vê, o tipo de vidro determina se o equipamento funciona ou não funciona. Eu lembro que nas aulas de ótica lá na UFSC, o cara pegava esses prismas, botava lá em cima da mesa, né? E numa dessas a mesa estava úmida. E o prisma ele é tão bem acabado que na hora que encolou na mesa não dava mais de tirar, certo? Devido à tensão superficial da água. E aí o cara tem que deslizar para o lado para sair pela lateral da mesa, só que a mesa tinha borda. E não dava, exatamente, uma bordinha não dava de tirar, cara. E aquele equipamento caríssimo, né? Ele custa super caro e a gente tentando tirar e fazendo força, assim, a mesa levantava junto, né? E nada, e no final, quando conseguimos tirar, deu uma lascadinha ainda no prisma. O professor ficou super orgulhoso. Certo? Então, prisma de Amit e prisma de Porrot são os dois prismas de reflexão total. É importante saber que qual que desvia 180, qual que desvia 90, não é uma pergunta comum em hipótese nenhuma. E saber principalmente que não é qualquer vidro que dá para fabricar esse prisma. Para poder funcionar, o N tem que ser maior que a raiz de 2. Aliás, né, aquele desenho que eu fiz aqui foi para mostrar o que seria o caso limite. Mas eu quero que ocorra reflexão total aqui. Então, na prática, o que ocorre no prisma de Amit é o desvio da luz em 90 graus. Beleza, aí sim era o que faltava falar dessa física D. Pode perguntar, meu querido. Aqui tem fibras de ótica, incubando a luz. Na verdade, olha só. Né, eu quando fiz o desenho da fibra ótica, eu não fiz a fibra ótica fazendo curva. Eu desenhei, eu esbocei a fibra ótica dessa maneira. Uma camadinha externa do material onde a luz é mais veloz do que no núcleo, né? E o raio de luz chegando ali com um ângulo grande de incidência, portanto, sucessivas reflexões totais ocorriam. Porém, se tu for perceber, se nós não fizermos uma curvatura grande, não pode pegar uma fibra ótica e fazer 90 graus, não vai funcionar. Mas se fizer uma curvatura leve, vai perceber que a geometria ali dentro não vai mudar grandes coisas. Ó. O ângulo de incidência não vai mudar muito. O problema era tu fazer uma curva muito acentuada, certo? Aí vai alterar o ângulo de incidência bem naquela curva e aí tu vai bloquear a passagem da luz. A reflexão vai ser total? Fibra ótica funciona com reflexão total. Graças Graças à casca. à relação entre o N do interior e o N da casca, certo? O miolo dela e o exterior dela são transparentes. Lembra o que mesmo quando tu olha uma fibra ótica, galera? Aparenta o quê? Um fio de nylon, fio de pescaria. Sabe aquele fio, já pescou né? Uma vez na vida já pescou. Aquele fiozinho, tu olha para a fibra ótica, é aquilo, só que é mais fino. É mais fino que um fio de cabelo. Parece um nylon. Só que microscopicamente o interior, a luz anda mais devagar
e na parte externa é um tipo de material, polímero, que a luz é mais rápida. Quando a luz vai sair do núcleo para a parte externa, ela aumenta de velocidade. Ao aumentar de velocidade, se afasta da normal, de tal forma que ocorre reflexão total. Só que depois de centenas de quilômetros de fibra ótica, aquela luz vai perder intensidade. Apesar da reflexão ser de 99,9%, depois de 1 bilhão de reflexões dentro do fio, ela perde intensidade. Tem que ter uma estação retransmissora, tem que ter um computador lá que vai receber essa luz e vai emitir de novo a luz intensificada. Mais uma vez, então, para a fibra ótica que liga o Brasil aos Estados Unidos, à Europa, não tem? Tem, cara. Tem cabos hoje em dia de fibra ótica ligando, cara, os continentes todos. Como é que tu digita no Google e 1 segundo depois já tem as respostas? Não estava no computador aqui no Brasil aqueles dados que tu pegou no Google. Estava lá nos Estados Unidos. Tu imagina, cara, tu digitou no teu computador, de repente a informação já foi para os Estados Unidos e já voltou processada. É só porque tem fibra ótica. Por onde, professor? Não, é por debaixo do oceano. São cabos de fibra ótica jogados por debaixo do oceano. Vem um naviozinho e vai jogando. Atravessa o continente. Tu vê que loucura, né, cara? Quando o cara não tem noção de tecnologia, o cara fica abobado quando descobre o que está acontecendo na tua vida agora. Certo? Show de bola, manda. Posso dizer reflexão total da luz devido aos diferentes índices de refração do núcleo e da casca da fibra ótica. Show. Perfeito, é bem isso mesmo. Eu acho que ela respondeu.